Olá, queridos alunos. Peço perdão pela informação errada, eu esqueci de editar a imagem. A aula do sétimo ano de Geografia. Professor Antônio Marinho, está aí meu contato. Aqueles que por alguma dificuldade não estão conseguindo acessar o aplicativo podem me enviar as atividades pelo WhatsApp. Tá? Esse WhatsApp é reservado exclusivamente para vocês, tá? E hoje nosso assunto é sobre o trabalho infantil no Brasil e também nós iremos falar sobre a mulher no mercado de trabalho no nosso contexto atual. Iniciamos a nossa aula com essa imagem de uma criança raspando a mandioca, algo que é muito típico em nossa região, né? É, é muito comum a gente ver nos interiores do Nordeste, principalmente, crianças em atividades como esta, ligadas à agricultura. É, no Maranhão é muito forte a figura da quebradeira de coco e muitas vezes começa quando era criança. É, em outros lugares do Brasil nós temos a produção de carvão, muitas crianças trabalham nesse ramo. Aqui na cidade nós temos muitos trabalhando no comércio, ajudando seus pais, outros mendigando junto com seus pais, enfim. Então nós temos uma realidade que infelizmente é, muitas vezes obriga os filhos a trabalharem para ajudar os seus pais. E para contextualizar vocês, o que é o trabalho infantil? É considerado trabalho infantil realizado por menores de 16 anos, né? Ou que tenham entre 14 e 16 anos, mas que não sejam aprendiz. Porque no Brasil você pode trabalhar, mas com essas idades aí, menor de 16 anos, a partir dos 14, mas sempre na condição de aprendiz. Você não pode trabalhar com menos de 14 anos de forma nenhuma, nem mesmo como aprendiz. Mas a partir dos 14 até os 16 anos, você pode ser um menor aprendiz. E que é uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque lá você tem alguns direitos mínimos, pelo menos, uma garantia de qualidade de vida mínima para o trabalho. Então, esse tipo de trabalho, de aprendizado para a vida é permitido no Brasil. Mas o que nós estamos falando aqui são pessoas que não são aprendizes e que estão numa idade abaixo de 14 anos, ou mesmo que esteja acima de 14 anos, não conseguem um cargo de aprendiz. Assim como em muitos países, no Brasil nós temos muitas crianças nessas condições, né? E aí isso é fruto de uma distribuição de renda inadequada, de programas de governo adequado, da pobreza que se estende pelo Brasil, pelo mundo. Essa infelizmente não é uma realidade só nossa, tá? Na maioria dos casos, as crianças elas trabalham para ajudar no sustento das suas famílias, né? E aí, por isso, elas recebem muitas vezes valores muito pequenos pelo seu trabalho, né? Ou às vezes ela troca apenas por comida. Então, é muito comum a gente ver crianças trabalhando com salário entre aspas, né? Com uma ajudazinha muito pequena, né? Trabalhando várias horas por dia, coisa que não deveria acontecer. E ou recebe apenas a comida, ou apenas um valor muito pequeno, né? Embora seja criticável para essas famílias, dentro do contexto delas, eles veem como algo útil a pessoa conseguir aquele mínimo de dinheiro e aquela quantidade de comida. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe, os avós que criam aquela criança, não tem nem a comida para dar. Então, na cabecinha deles, né, pela necessidade deles, eles acabam entendendo como algo necessário que a criança trabalhe, né? Eles entendem que é necessário que a criança trabalhe, porque assim, no mínimo, ela vai ter o que comer, ou no mínimo, ela vai ter um dinheirinho para ajudar em casa.
Então, na cabeça dessas pessoas que passam tanta necessidade, muitas vezes é justificável, nós sabemos que não é o trabalho dessas crianças, né? E aí nós temos um gráfico que mostra a distribuição das crianças de 10 a 14 anos em alguns setores da economia, tá? E percebam que 58,7% trabalham na agropecuária, ou seja, é nas fazendas, é na zona rural das cidades, dos estados, e que está a maior quantidade de pessoas. 12,42%, especialmente em algumas regiões do Brasil, estão no comércio. É, deixa eu ver qual outro dado importante. Atividade técnica, administração, comércio, eles pegam transporte, prestação de serviço e outros pegam o restante, tá? Então, mas o destaque nesse caso desse gráfico é a agropecuária, que pega a maior parte, e a do comércio em algumas regiões do Brasil, tá? É, quando você fala, por exemplo, da prestação de serviços, são pessoas que trabalham em marcenarias e que prestam serviço para alguns, para para alguma empresa ou para alguma pessoa. Você pega, por exemplo, pessoas que trabalham na oficina mecânica, pessoas que trabalham em metalúrgicas, crianças que trabalham nesses setores, tá? Na prestação de serviços. E aí nós temos uma divisão, uma informação sobre é, é, em que ramo as crianças costumam atuar de acordo com a região do Brasil, tá? De um modo geral, as regiões norte e sul, as crianças desempenham atividades que estão mais ligadas à exploração de recursos naturais, o extrativismo, né? Especialmente na região norte, os seringueiros, é, catando castanha, catando recursos que estão disponíveis na natureza, né? Recursos naturais, e no sul do Brasil também, tá? Mas é muito mais forte isso aí no sul do Brasil. No nosso Nordeste, a mais criança trabalhando no setor agropecuário, na criação de animais, na roça, e aí é uma coisa que nós percebemos bastante porque está muito próximo de nós, nordestinos, né? No Sudeste nós temos o setor industrial e de serviços. Pode parecer bobagem ou estranho, mas tem muitas crianças que trabalham em pequenas indústrias, é, de pequeno porte muitas vezes, e de serviços, como o de comércio, por exemplo. Muitas vezes as crianças são usadas no comércio informal, por exemplo, como camelôs, para vender balinhas no meio da rua, enfim. E no Centro-Oeste as atividades se dividem entre a exploração de recursos naturais, né, e as atividades referentes à agropecuária. Então lá no Centro-Oeste existe uma pequena divisão. O setor agropecuário é muito forte lá, tá? Mas nós também temos é, a coleta de recursos naturais, né, na natureza diretamente, feito por crianças também. E aí nós podemos falar sobre, né, os prejuízos rapidamente. É, eu creio que todos nós temos a noção de como é prejudicial ao trabalho infantil para o futuro dessas crianças, porque são crianças que muitas vezes crescem sem perspectiva de crescimento pessoal, profissional, é, atrapalha o rendimento deles escolar quando eles conseguem estudar, porque a criança chega muito cansada, né? Então provoca uma grande evasão escolar, especialmente no meio dos adolescentes. A pessoa vai se acostumando a ter aquela ocupação e muitas vezes se desgasta e não tem rendimento para trabalhar, para estudar e para se concentrar nas aulas, por exemplo, tá? E acaba desistindo porque o rendimento cai. E aí nós vamos falar agora um pouco sobre a mulher no mercado de trabalho, né? Nós falamos em aulas anteriores que a participação da mulher cresceu bastante nos últimos anos, né, no mercado de trabalho,
Porque a mulher se qualificou mais, procurou estudar mais, tem menos filhos, é menos dependente dos homens, financeiramente falando. A mulher tem buscado a sua independência financeira e tem buscado esse engajamento no mercado de trabalho. Porém, infelizmente, o tratamento dentro das empresas, do mercado de trabalho, de um modo geral, ainda persiste, né? Por mais que a mulher muitas vezes tenha uma boa qualificação, uma boa capacidade técnica, existe ainda uma diferença de tratamento entre homens e mulheres. Tá? E aí nós temos uma imagem que mostra um dos aspectos que é a questão do pagamento, né? Muitas vezes a mulher está aí com a mesma fardinha, né? Com a mesma função do homem, mas na hora do pagamento, do recebimento, da valorização, o homem acaba recebendo mais do que as mulheres. Tá? Muitas mulheres recebem salários menores do que os homens da mesma função profissional. Essa é a questão. Você tem que comparar nesse caso a mesma função na mesma empresa ou no mesmo setor, né, para você ter uma média salarial, né? É, Além disso, né, existe muito desrespeito às leis trabalhistas dentro das empresas, infelizmente, como a licença maternidade, a licença para amamentar, enfim. Além de receber menos, quando se precisa se afastar, por exemplo, para uma licença maternidade, as mulheres acabam sofrendo um desrespeito ainda maior nesses seus direitos. E infelizmente, em momentos de crise, as mulheres acabam sendo demitidas com mais facilidades. Os homens ainda continuam permanecendo mais tempo nos trabalhos do que as mulheres. É mais fácil, entre aspas, na cabeça do empregador demitir uma mulher. Mas apesar desse histórico, né, que nós estamos falando de desigualdades e de preferência entre as do mercado de trabalho pelos homens, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né? Aí tem um dado entre 2016, 12 e 2016, são 4 anos, o total de mulheres empregadas sofreu uma redução de 3,5. Só que nesse mesmo período, 6,4% dos homens perderam, estavam empregados, ou seja, existe menos nesse período uma mulheres desempregadas do que homens. Em 2007 elas ocupavam 40% das vagas, 40,8% das vagas formais. E em 2006 esse percentual mesmo passou para 44%. Então, por mais que ainda as mulheres sejam mais demitidas, nesse período que o livro traz de vocês traz o dado, né, entre 2012 e 2016, houve uma melhora nos índices, né? Eu não consegui pegar dados mais recentes, mais detalhados. Então, nós estamos usando um dado que está no livro de vocês, tá? E aí continua a luta das mulheres para que haja uma igualdade salarial em termos de condições. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.